E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Uma pergunta que boa parte do pessoal que está iniciando com sistemas de gestão, né, tá entrando aí no barco, e às vezes esse barco já está andando, ou é um projeto aí para certificação de ISO 9000, ou entender melhor os processos de gestão e a importância de entender esse contexto todo, são os stakeholders. Então, se você não sabe o que é stakeholders, fique aí nesse vídeo até o final, que tenho certeza que de uma forma simples aí você vai entender o que essa palavrinha aí assustadora quer dizer. Beleza? Pessoal, essa palavra aí, stakeholders, né, ou partes interessadas, né, do português. O que são essas partes interessadas, esses stakeholders? Muitas pessoas gostam de falar apenas stakeholders, mas é mais fácil aí a gente falar no português, né, partes interessadas e como a gente entender essas partes interessadas, porque aí boa parte do pessoal vai conseguir associar isso com mais facilidade. Então, os stakeholders ou partes interessadas nada mais são do que, de fato, as partes interessadas de um negócio, de um projeto, de um processo. Então, quando você avalia essas partes interessadas, você vai começar a entender qual a importância de cada parte para um processo, para uma empresa, para um projeto. E aí, entendendo essas partes interessadas, você vai fazer o quê? Você vai entender o que cada uma dessas partes importa, ou que cada uma dessas partes pode afetar esse processo, esse projeto ou essa empresa. Então, se a gente estiver falando de um processo, cada parte interessada ela vai agir em um processo de determinada forma. Então, se a gente está falando de um processo produtivo, a gente tem ali o colaborador, a gente tem o líder, a gente tem o supervisor, a gente tem o gerente, a gente tem o fornecedor de matéria-prima, a gente tem a parte da manutenção para cuidar de um maquinário para poder manter aquilo ali produzindo. A gente tem diversas partes interessadas que vão estar envolvidas naquele processo. E se a gente falar sobre uma empresa, quais são as partes interessadas de uma empresa? São, no geral, os colaboradores, o banco, né? O banco é uma parte interessadíssima no negócio, né? Que aquilo ali possa trocar serviços, né? Contratar operações, enfim. A própria prefeitura, o governo, no modo geral, é uma parte interessada, né? Porque vai ter vínculos aí, seja impostos, seja crescimento da região, disponibilidade de emprego ali para o pessoal daquela área, né? Quando a gente fala de empresa também, a gente vai ter a própria comunidade ao redor, né? Porque uma empresa, logicamente, que ela vai gerar riquezas aí para determinado município, para determinado setor, para determinado bairro, também é uma parte interessada isso aí. Prestadores de serviço, logicamente, também são uma parte interessada, porque vão trocar, vão se envolver, vão ganhar, né? Vão vender alguma coisa. Então toda empresa aí tem alguns prestadores de serviço. Por que não os sindicatos? Também são uma parte relevante aí, partes interessadas. Creio eu que em alguns estados não tanto, mas para mim que vim do ABC, o sindicato é uma parte muito interessada no processo, então ele pode sim se envolver e ter ações ali que vai colocar a empresa em risco ou favorecer alguma parte ou outra. Acionistas, realmente uma parte interessada, se a empresa ela possui acionistas, né, eles vão ser interessados no negócio para que tenha lucro, para que tenha um retorno do investimento. O próprio empresário, né, o dono da empresa, ele é uma parte interessada no negócio, né, ele precisa que aquilo ali cresça, dê lucro, se expanda para que aquilo ali retorne para ele como verba, como dinheiro, como investimento aí. Então esse empresário, ele é uma parte interessada, então você precisa avaliar como essas partes interessadas estão tendo um retorno daquele negócio. Então, tudo que envolve algum processo, algum projeto ou até mesmo pessoas, existem partes interessadas. Você mesmo tem partes interessadas. A mesma coisa aí de um negócio que tem o banco como uma parte interessada, você também, o banco se interessa, né, dos seus rendimentos, de que forma você vai guardar o dinheiro, talvez sua namorada, seu namorado, família, mãe, pai, tios, se importam com vocês e de que forma eles podem afetar a sua vida, da mesma forma amigos, né, e prestadores de serviço. Então tudo isso são partes interessadas que são realmente importantes para um indivíduo ou para um processo
processo, ou para uma empresa, para um projeto, enfim. Então as partes interessadas é tudo aquilo que pode afetar algumas dessas áreas, seja uma empresa, uma pessoa, um projeto. Então é interessante quando vocês estiverem iniciando alguma coisa, você tente aí parar uns minutinhos para tentar entender quais são as partes interessadas. Se você tem uma empresa, boa parte dessas partes interessadas afetam o seu dia a dia, às vezes o seu rendimento. Então, se você não olha ali para o seu colaborador que está infeliz, tenha certeza que essa é uma parte interessada importante, que pode afetar o seu desempenho, né, os seus resultados. Então é interessante você manter esse colaborador sempre proativo, sempre ativo, sempre contente, feliz, para que ele tenha um retorno também. Então, essas partes interessadas, é interessante você sempre tê-las entendidas, né? Sempre tê-las ali compreendidas por um processo. Então, as partes interessadas realmente são muito importantes para você, para nós de um modo geral. Então, os stakeholders ou partes interessadas é tudo isso aí que a gente conversou. Espero que você tenha entendido isso aí de uma maneira simples e veja uma forma aí, talvez uma planilha e coloque lá linkadas essas partes interessadas e de que forma elas afetam o seu processo, o seu projeto ou a sua empresa de um modo geral, tá ok? Então se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, siga-nos nas redes sociais, eu tenho certeza que demais conteúdos como esse aqui serão relevantes para você e a gente tem sempre tentado tratar aqui de forma simples e objetiva para que você consiga entender tudo isso e colocar em prática no seu dia a dia, tá ok? Então eu sou o Guedes, foi um prazer, fique na paz e até mais.